Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse webinar. Meu nome é Gustavo Santarém, eu sou responsável pela área de produtos e pré-vendas na empresa LGTI. E hoje vamos falar de um webinar bastante, eu diria que polêmico e bastante relevante para o contexto atual do segmento de virtualização e nuvem. A gente vai falar sobre as incertezas desse mercado. E para esse webinar eu trouxe aqui duas figuras ilustres, os gurus desse mercado. Estou com Danilo Garcia, o fundador e CEO da LGTI. A LGTI, que é uma empresa que está completando 17 anos essa semana, uma empresa que tem uma relevância significativa no mercado de MSP, vem se destacando com a sua oferta de cybersecurity, gestão de infraestrutura e agora também com uma parceria bem forte com a Nutanix. A Nutanix, que é líder global do segmento de virtualização e plataforma em nuvem, já vem se destacando fortemente no mercado. Estamos falando aí da empresa que preza pelo cliente, a empresa que tem o melhor NPS do mundo. Estamos falando de 92 pontos de Pois NPS, é, isso mesmo. maior do que até mesmo Apple. Então, a Nutanix, que completou mais de 400 clientes no Brasil, 23 mil clientes no mundo, e com uma receita prevista de 2,1 bi. Então, vamos aqui representando a Nutanix, o diretor-geral Brasil, Leonel Oliveira. E vou passar a palavra para eles, né? Vou mediar esse webinar. E para começar, Leonel, eu acho que a gente precisa bastante falar sobre a questão da tendência dos grandes movimentos de mercado que estão acontecendo, principalmente com a compra, né, da VMware pela Broadcom. Então foi um movimento gigantesco no mercado que traz inseguranças para os seus clientes, para os seus parceiros. A gente viu a questão aí do encerramento do programa de canais, né, a Broadcom focando mais em clientes globais, enfim, uma série de movimentos. A própria Dell, né, rompendo a questão do acordo que ela tinha com a VMware, né, então, consequentemente, tem perdas, né, para os clientes que têm licenciamento OEM. Enfim, Leonel, comenta para nós, por favor, um pouco mais de profundidade esse movimento. O que tende a acontecer com o mercado de virtualização e cloud diante desse movimento, principalmente aí da aquisição da Broadcom, a aquisição da VM pela Broadcom. Tá legal. Bom, Gustavo, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e poder bater um papo um pouco sobre esse assunto, né? Esse movimento, na verdade, que é um movimento comercial bem interessante, ele tem uma característica de reposicionamento, naturalmente, da tecnologia e em termos de perspectivas financeiras por conta de quem e por parte de quem fez a aquisição, naturalmente, né? Vai existir, e já está existindo, como você mencionou, né, uma série de mudanças de posturas e de relações comerciais da empresa com o mercado. Esse reposicionamento é um reposicionamento até estratégico por parte de quem comprou, porque o quê? Está errado o que eles fizeram? Não. Eles fizeram, na verdade, uma movimentação, claro que voltada para um objetivo de lucratividade e maximizar as questões mesmo de faturamento e valorização das ações por parte da Broadcom para o seu investidor. Está errado em relação a isso? De jeito nenhum, né? Eles estão fazendo a coisa certa porque eles querem, na verdade, maximizar valores. Em relação aos usuários, é uma outra ótica, né? Porque, como você mesmo posicionou, houve uma mudança de apresentação das relações comerciais da empresa mãe, nesse caso, em relação à sua rede de distribuição, à sua rede de canais, à sua rede de relacionamento. E isso trouxe, na verdade, claro, uma série de incertezas por causa das notícias que foram colocadas, do que nós vivenciamos, que os próprios parceiros vivenciaram, né? No que tange a parte de atendimento dos clientes, né, os clientes tiveram um choque. Sim. E esse choque foi bastante, eu diria assim, que impactante psicologicamente, financeiramente e inclusive a questão de relacionamento. Por quê? Quando você tem, por exemplo, um relacionamento com algum tipo de produto, solução, suporte, seja o que for, da parte comercial, e você percebe que existe um ferimento, vamos dizer assim, uma quebra de relação de confiança numa dessas partes,
existe um comprometimento muito sério em relação a como continuar com a adoção. Há quem, na verdade, tenha que permanecer e continuar utilizando as soluções? Claro que sim, né? A gente não pode dizer que isso vai acabar de forma nenhuma, porque eles acabam tendo uma dominância muito grande no mercado. No entanto, é o momento de se repensar claramente, porque o modo operacional e o modo, na verdade, comercial, ele impacta muito o usuário final, que está com uma operação crítica de data center. Sim. Né? Então você imagina o seguinte, você tem uma plataforma de software, seja qual for a plataforma, de hardware, software, seja o que for, ou você tem um veículo, vamos lá, você comprou o veículo e de repente aquele veículo que ele era excelente, a montadora resolveu deixar o país. E aí você não tem mais reposição de partes e peças, você passa a ter um suporte limitado por parte da rede de relacionamento que você tinha antes, você não tem mais aquela concessionária do teu lado o tempo todo, os profissionais começam a ficar mais assim, começam a migrar para outras marcas, na verdade que sejam, na verdade, uma solução para aquele problema ora existente. Então, esse tipo de relação é uma relação que acontece na vida como ela é. A gente não está falando de uma vida comercial pura e simplesmente. É você quebrar a relação de confiança entre o usuário final e as questões de suporte e longevidade desse produto, né? Então, como é que vai ser a parte de desenvolvimento? Como é que vai ser a parte de suporte? Como é que vai ser a parte vamos dizer assim, o modelo comercial ora apresentado no mercado? Isso a gente já está vendo no mercado em relação aos clientes que estão, de fato, já percebendo claramente esse impacto em relação ao seu relacionamento. Então, a tendência vai ser o repensar. Né? Eu acho que é importante isso, é o repensar. E isso traz um ponto espetacular. Desculpa me alongar demais com essa situação. Eu falo que é um ponto importante. É um ponto espetacular porque às vezes a gente acaba utilizando algumas tecnologias e eu falo que o maior detrator para você poder inovar ou fazer qualquer coisa é o uso e o costume. O uso e o costume te coloca numa zona de conforto muito forte. Né? E quando você tem um choque desse tipo, quando que você cresce? Quando você, na verdade, tem uma dificuldade para você transpor essa dificuldade. Esse é um momento de mercado que faz com que os usuários, de um modo geral, repensem para poder transpor essa dificuldade, esse problema, para poder passar para uma outra fase da evolução. E eu falo uma evolução de fato importante de crescimento ora profissional, de crescimento de produtividade, do crescimento de simplicidade, do crescimento de libertação. Olha só que coisa importante, de liberdade. Esse é um ponto importante. São temas que não têm a ver com tecnologia, mas têm a ver com a gente, né? Atrás de tudo profissional existem pessoas, né? E a gente não quer ser refém de ninguém nunca, né? A gente tem que abolir essas coisas todas. E essas relações, elas são importantes para que exista não uma relação de dependência exclusiva de torná-lo refém, mas uma relação de cumplicidade. Então esse é o momento de desenvolver esses laços com as novas empresas ou, vamos dizer assim, com as tecnologias que já estão aí, como da Nutanix, né, para poder fazer com que essa solução a este problema ele realmente pare e seja apresentado. E a perpetuidade, né, da solução permaneça com o nível de suporte e custos também, né? Que Exato. As empresas também invariavelmente olham para isso. Exato. Então, interessante. E ainda falando nesse tema, aí eu vou passar a palavra para o Danilo. Danilo, a questão também do desenvolvimento dos profissionais e da inovação. Isso também acaba sendo impactado, até o Leonel comentou aqui rapidamente. Os profissionais e o P&D, né, a pesquisa e desenvolvimento desse mercado de nuvem, de virtualização, no seu ponto de vista, ele é prejudicado, ele está sendo prejudicado? O que as empresas vão ter que se preocupar de agora em diante com esse novo movimento que aconteceu no mercado de virtualização em nuvem? Não, bacana, Gustavo. Obrigado, Léo, mais uma vez estar aqui com a gente. Obrigado. O que eu vejo de tudo isso é mais ou menos assim: ninguém acorda e troca a plataforma do seu data center do dia para a noite. Isso não é uma solução que você fica trocando. Então você tem que tomar muito cuidado com quem você vai dar a mão ali para ficar, sei lá, 4, 5, 10 anos com aquela plataforma e tudo mais. Então não é algo que se troca tão rápido e você se vê tão rápido. Então, quando eu vejo tudo isso, se eu tivesse um refresh de um data center por agora,
eu ia olhar o quê? Poxa, qual que vai ser a longevidade desse negócio com a VMware? A hora que eu olho para a Broadcom é uma empresa de semicondutor. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar da Broadcom mesmo, muito um assunto polêmico, além das aquisições dela, foi quando ela tentou fazer uma compra forçada da Qualcomm, que é uma empresa de chips de celulares, Sim. essas coisas que ficam lá em San Diego, uma compra forçada. Que é comprar o quê? A maioria das ações. E isso a Qualcomm deixaria de seguir as leis americanas e passariam a seguir as leis. O CEO seria do olhinho puxado e, enfim, com dinheiro público chinês por trás. Então, eu lembro que isso foi uma polêmica muito grande, porque essa briga na época era uma briga para quem ia determinar o 5G, quem ia deter essa tecnologia. Então, a hora que eu vejo uma empresa de semicondutor comprando uma empresa de software, e a hora que você pergunta hoje em dia, a gente é parceiro VMware, como que vai estar daqui até o final do ano? Essas questões estão sendo difíceis de serem respondidas, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, a hora que eu olho para a facilidade que tem o Nutanix, eu vejo como uma excelente opção. É uma empresa gigantesca, Nutanix, nasceu para ser hyperscale, então é uma solução muito robusta. E a hora que eu vejo, você falou de profissionais, a hora que eu vejo profissionais é o seguinte: o cara ele sai da faculdade hoje, ele não quer linha de comando, ele quer facilidade para a vida dele. Por quê? Porque ele está acostumado. A gente que é um pouco mais antigo sabe as dificuldades de tecnologia, né, Léo? Mas o cara ele está acostumado a quê? Ele comprou um telefone novo, ele pega o antigo, põe do lado, vai lá tomar um café, bate um papo, a hora que ele volta, pronto. O telefone novo já está com tudo aquilo que estava no antigo. E a gente sabe as dificuldades que são isso. Então ele não quer mais linha de comando e tudo mais. Então a hora que eu vejo a Nutanix, ela já nasceu clean. Não é uma solução que era uma solução de virtualização, comprou uma solução de dados, de armazenamento e vai virando um monstro. Hoje a hora que a gente olha pro VMware é um monstro, cheio de cada console faz uma coisa, porque é um desenvolvimento muito gigante que veio aqui adquirindo empresas e tudo mais. Na hora que a gente olha no Nutanix é muito mais simples de se operar. Então, até vi esses dias, um comparativo que era um cockpit de um Boeing 747 lá 300, que é cheio de botão, e a SpaceX, só uma telinha clean ali, software. O negócio agora é software. Então, uma empresa de hardware compra um negócio de software, eu acho que é um outro mindset. Então, essas são as dúvidas. E os profissionais são isso, ele quer facilidade ali para trabalhar. Exato. Ele não quer uma solução extremamente complexa. Talvez eu esteja me alongando aqui também, mas, eu acho que até uma história bacana. Na minha época, eu trabalhava com alguns softwares de backup, aqueles softwares, cara, era um monstro. Da IBM lá, o TSM, ArcServer. Cara, você precisava fazer uma faculdade para mexer naquele negócio lá, Léo. É um negócio extremamente complexo, gigantesco, um monte de módulos. De repente, vem uma empresa com um conceito de, de ser enxuto, de ser simples, chamada, posso falar o nome, que é a Veeam Backup. Tá aí, estive no evento da Veeam esses dias, uns 15 dias atrás, 9º ano consecutivo lá no líder do Gartner. Então, derrubou todo mundo, por ser fácil, por ser muito fácil. Eu acho que isso, a Nutanix, ela é extremamente fácil. E te dá a liberdade de você, inclusive, escolher o seu hypervisor. Quero manter lá, mas eu quero uma facilidade de plugar com nuvem, de migrar essa aplicação, de levar para um outro data center. Então, a facilidade de Nutanix é o que, para mim, é o grande diferencial, e é isso que ela vem crescendo muito no mercado dos novos profissionais que tem surgido. Né? Entendi. Teve uma matéria também na MIT, que saiu recente, que mostra essa tendência também dos profissionais de antes exigir um nível de especialização muito alto, né? Agora tá valorizando muito o profissional também que é generalista, né? Que tem uma visão não tão profunda, mas ele consegue navegar muito facilmente, né? Em diversos momentos ali que precisa dar suporte, que precisa se posicionar em frente a um cliente, que precisa falar sobre a solução de uma forma mais simples, igual a gente já viu
muitos profissionais falando facilmente da solução da Nutanix. E essa questão, aproveitando e falando também um pouquinho do nível de suporte, Leonel. O nível de suporte, né, dos profissionais, ele acaba tendo que ter uma visão ter uma visão tanto da VMware quanto da Nutanix, para ele conseguir atuar e ajudar os clientes nessa transição. Como que fica o nível de suporte também no quesito VMware com essa aquisição da Broadcom? Me fala um pouquinho mais do nível de suporte que os profissionais precisam estar atentos para poder se desenvolver melhor nesse novo momento. Pois é, o grande detalhe em cima disso é, vamos lá, alguma coisa se perde em relação à fundamentação? Não, porque o banco de escola, na verdade, sempre faz muito bem, obrigado para todo mundo, né? Esse é o ponto número 1. Muita gente diz assim, muita gente comenta o seguinte, a gente tem uma formação, não é um profissional de TI, né? É um profissional da tecnologia A ou da tecnologia B, né? Vamos dizer assim, né? E muita gente fica receoso de ter feito uma formação desse modo e perder posicionamento. Pessoal, não. Porque o que acontece? Toda a fundamentação que houve e estudo, ele é mantido, porque os conceitos todos básicos, eles são mantidos. Então, esse é um ponto importante ser salientado. Em relação à parte de suporte, em relação à empresa, né, vamos colocar dessa maneira, isso muda, na verdade, provavelmente vai mudar algumas coisas, porque a quantidade de pessoas a serem colocadas em disponibilidade para poder dar o suporte do usuário final, por parte da empresa A ou da empresa B, muda também de fato. Eu falo o seguinte, no caso da Nutanix, tem uma coisa muito interessante, que assim, a gente tem uma obsessão, nós somos neuróticos por causa de cliente em relação à parte de manter o cliente atendido e satisfeito, não somente com a tecnologia da Nutanix, mas com as tecnologias que compõem o ecossistema. Isso é um ponto bastante importante, porque quem já fez, na verdade, a abertura de chamado para a Nutanix em relação ao suporte, vê claramente isso acontecer. A gente não se preocupa só em falar da garrafa, né? A gente fala da garrafa, da xícara, a gente vai falar do porta-xícara, a gente fala de absolutamente tudo que compõe o ecossistema. Ponto super importante. Então, o prezar pela continuidade do suporte e a habilidade de quem está fazendo atendimento para isso, do nosso lado, nós temos vários profissionais que são especializados basicamente em todas as tecnologias possíveis do ecossistema, justamente para poder manter o suporte de uma maneira muito, eu diria que classe A. Né? Eu vejo que o NPS, vocês usam isso como um mantra, né? É mantra porque é uma coisa bacana. Se você vê, por exemplo, eu falo o seguinte, quando você tem, a empresa ela tem a obrigação de prestar um excelente um serviço por excelência para o usuário. Por que acontece? Quando a gente pensa, na verdade, que o usuário vai usar uma tecnologia da gente, a gente tem que pensar o seguinte, se ele não tiver sucesso, a gente não tem sucesso. A gente consegue ter sucesso conjuntamente, fazendo implementação para o cliente, colocando a plataforma para funcionar. Se o cliente tiver alguma frustração muito séria e não conseguir colocar aquilo que ele comprou para funcionar, não, a gente não vai ter sucesso, porque ele vai ser o primeiro opositor em termos de replicar a informação no mercado, dizendo essa solução é muito boa, ela é excelente, ou ela é muito ruim, ela é péssima. Né? É ele que vai fazer, porque o boca a boca fala muito nessa história. Ele fala muito alto. E a gente tem eu falo assim, essa neurose. A gente tem que manter, na verdade, o cliente ultra, mega, blaster, né? Bem atendido, porque essa satisfação vai levar o nosso NPS lá para cima, né? O Net Promoter Score, né? Com acima de 90, e detalhe, né? Nós estamos acima de 90 há 9 anos. Né? E a gente entrou com 73 a primeira vez, depois a gente foi para 89, e há 9 anos acima de 90. Nenhuma empresa mundial tem isso em termos de tecnologia. A média no mercado é 54. 54, tem gente algumas estão, na verdade, com em torno de 30, 40. Né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, da concorrência, né, clara, que está com menos 4, primeiro que assim, eu me sentiria envergonhado de contratar alguma coisa de alguma empresa que tem um NPS abaixo de 0, né? Porque primeiro que isso é horroroso, né, para mim. Isso é falta de compostura, né, na verdade, para com o cliente, né? Mas enfim, isso é cada um. De qualquer forma, a gente tem essa neurose, essa obsessão, porque a gente sabe que chegar lá é extraordinariamente difícil e se manter lá uma vez mais é muito mais difícil que dirá 9 vezes.
né? Que dirá 9 vezes. Então isso para a gente é muito orgulho. E outras coisas, nós prezamos pela extrema transparência. Nós fazemos ou nós não fazemos, nós podemos ou nós não podemos. A gente não fica... Tá? A gente não fica com, sabe, com conversa do tipo, tem uma alternativa, a gente consegue fazer isso, consegue fazer... Não, 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 não. A gente fala claramente aquilo que dá e o que não dá. Fala, e nós poderíamos chegar lá dessa forma, ou desse modo. Mas aquilo que a gente fala, que a gente faz muito, muito, muito bem feito. Isso é um ponto. Então essa parte de suporte, ela tem assim, a preocupação ela tem que ser sempre prezando-se por uma continuidade de excelência vamos dizer assim, de atendimento. Eu não vou nem falar suporte, né? Sim. E de relacionamento para manter, na verdade, todo mundo muito bem posicionado em termos de satisfação. Entendido. Maravilha. LGTI também, a gente tem um NPS acima de 90. É extraordinário isso. Há um bom tempo. E você falou a tua pau, Léo. A gente precisa fazer sentido. Então, nós temos vários contratos com os clientes, e os contratos, todos eles, por padrão, Léo, é assim, você pode cancelar no mês seguinte. Isso sem nenhum tipo de multa, de nada. E olha que bárbaro. Tem que fazer sentido. E olha que bárbaro isso, porque você estabelece uma cumplicidade entre as partes. Porque essa relação de confiança, ela é construída, ela não é simplesmente, na verdade, imposta, né? Exato. Então você não está mantendo, na verdade, o cliente, você é meu refém nessa história. Não, você dá uma liberdade para ele poder tomar a opção de falar assim, eu não quero mais, né? E isso é uma construção saudável, né? Então essa relação tem que ser perene. Exato. E tem que ser saudável. Exato. Se eu não faço sentido, não tem por que me manter. Isso, há muitos anos assim, eu aprendi isso no Amazon Prime, quando nem tinha no Brasil. Eu assinei, de repente, eu não quero isso mais. Eu cancelei, foi super fácil no aplicativo e ainda se tornaram o mês que tinha me debitado. Olha isso. Falei, poxa, é uma relação fair. Não é à toa porque os caras estão do tamanho que estão, né? Então, essa experiência é muito importante. Quando a gente fala, né, de nível de suporte e entrega, eu costumo falar bastante pro Danilo nas reuniões, né? A entrega é onde o cliente vê valor. Então, focar no nível de suporte, pode ter um excelente produto, pode ter um excelente marketing, mas se a entrega ela não for, né, sólida, realmente consistente, a empresa não se sustenta, né? E aproveitando que a gente está falando de nível de suporte, a gente vamos falar um pouco mais também sobre os produtos. E os produtos, com esse movimento, né, da hiperconvergência, da nuvem, né, que vem tomando uma proporção significativa nas empresas, o ciclo de vida dos produtos, né, qual é a estratégia, no seu ponto de vista, Leonel, com essas novas tendências, principalmente das plataformas de cloud? O que vem adiante, né, dessa questão dos produtos relacionados à nuvem, relacionados a plataformas de nuvem, relacionada à hiperconvergência, que você entende que é a grande bola da vez? Uhum. Eu gostaria até de complementar isso aqui, né? Eu fico muito em cliente e eu ouço muitas coisas de cliente. E assim, eu vejo que tem três fases ou 3 tipos de cliente que eu tenho o meu data center on-premise e eu quero modernizá-lo. Isso a gente vê bastante. Estou indo para a nuvem, minhas aplicações estão indo para a nuvem. Eu tenho um data center, mas eu estou migrando para a nuvem. E tem aqueles caras que realmente nasceram na nuvem, têm as aplicações na nuvem. Queria ouvir isso diretamente de você, mas como que a Nutanix ajuda a compor tudo isso aqui? Não, legal. Essa pergunta, ela é de amplo espectro, né? Vamos colocar assim, né? É de amplo espectro. A gente acredita piamente que, por exemplo, o modo de operação de qualquer plataforma, ela tem a tendência a ser muito fortemente do modo híbrido, né? Ou seja, existem aplicações que elas são aplicações que elas têm que ficar in-house, efetivamente, salvo aquelas empresas que já nasceram na nuvem, efetivamente, que elas não querem saber de outra coisa, mas enfim. Mas, do modo geral, a grande maioria das empresas, existem aplicações que são realmente aquelas que são residentes, que é para ficar dentro de casa. E existem aplicações que elas podem ficar na nuvem e devem ficar na nuvem efetivamente. E existem aquelas aplicações que você pode transicionar de um lado para o outro, né? E a grande tendência, na verdade, é quando você fala de plataforma, você poder criar uma plataforma que te dê aquilo que a gente comentou no começo, né? Que você citou muito bem, né? Liberdade para você poder
é fazer a portabilidade das suas aplicações. Ó, o Nirvana, não é muito bacana você poder chegar e ter uma aplicação onde você consiga fazer com que exista portabilidade de dentro de casa para a nuvem A, de repente da nuvem A para a nuvem B, sem criar muita restrição, né? E você poder utilizar qual é o local mais adequado em termos de custos financeiros, efetivamente, qual que é o melhor custo-benefício para cada estratégia para você poder manter a continuidade de negócios, né? Então, esse é um ponto importante. Então, eu diria que essa liberdade de você transicionar a aplicação em qualquer local na sua nuvem híbrida, seja dentro de casa ou fora de casa, é a maior tendência. Mas para conseguir fazer isso, as ferramentas da plataforma, e aí vem aquela questão da hiperconvergência, a hiperconvergência é um pilar que sustenta, na verdade, toda a cloud privada e cloud híbrida, né? Então, que a gente promove, de fato, né? Conjuntamente, né? Então, você conseguir colocar ferramentas que te permitam trabalhar com as suas aplicações de modo a executar microserviços e esses microserviços você adequar ou fazer uma replataformagem das aplicações para que elas possam transicionar de um lado para o outro e você criar essa jornada de transformação digital, que eu acho que é um ponto importante. Falar, transformação digital é um termo antigo. Não é tão antigo, né? Porque assim, ele tem 2, 3 anos aí e tudo mais, ou um pouco mais do que isso, mas ela acaba ficando desgastada porque o pessoal usa demais sem colocar aplicação. Ele usa o termo sem aplicar o termo, né? Esse é um ponto importante, né? Fazer essa transformação para que essas aplicações elas possam transicionar de uma forma livre é um ponto importante na nossa plataforma. Então a gente consegue dar essa disponibilidade. E associado a isso, a questão da imutabilidade dos dados, porque a gente tem que associar isso aí com o quê? Segurança. Se nós não tivermos segurança associada com isso, porque a gente vê evento de ransomware acontecendo à torta e à direita, né? Vamos dizer assim, no mercado. Se a gente não promover, na verdade, essa questão da segurança para você poder garantir imutabilidade de dados, você garantir os seus dados, na verdade, de uma maneira ali consistentemente bem construída e mantida, o teu histórico, né? A tua informação mais importante, mais valiosa está lá presente. Então você poder proteger isso, você poder fazer a portabilidade e você poder saber aonde está o melhor custo de utilização da tecnologia, seja dentro de casa ou fora de casa, ou conjuntamente, né, vamos dizer assim. Essa é aquilo que a gente preza em termos de tendência. Eu quero confirmar. Então, para você, a tendência é o híbrido. O híbrido, na verdade, é o ambiente híbrido. Exato. Em alta. Ele mantém em alta. É um ponto muito importante que você falou, Léo, que é o seguinte. O pessoal ele tem lá um data center, máquinas virtuais, e ele contratou um serviço lá no Microsoft Azure, ele tem algumas VMs lá. Ele acha que ele tem então um data center híbrido, uma plataforma híbrida. Tenho em casa e tenho na nuvem. Não é bem isso. Exatamente. Não é bem isso. O que a gente está falando o Nutanix, ele consegue mover as aplicações de dentro de casa para a nuvem de forma transparente, como se ele estivesse movendo para um servidor para o outro. Então, ao invés de ser de um servidor para o outro, ele move isso para a nuvem, ela fica em status de pronta para ser migrada, eu clico, eu posso trazer, eu tenho containers, eu tenho automação, tudo dentro de casa, com segurança, e eu consigo transacionar isso entre clouds, entre data centers. Inclusive, eu sei o valor antes de migrar. Quanto que isso vai me custar na Amazon, Exato. Quanto que isso vai me custar na Azure. E um ponto super importante em cima disso, né? A experiência da gerência da operação ser a mesma. SpaceX, eu estou falando da SpaceX. Nós não estamos falando diferente disso, né? Eu vou gerenciar o meu Azure, minha Amazon, tudo através de uma console única que também estão as minhas aplicações locais, minhas máquinas virtuais e tudo mais. Exato. Isso é um ponto importante e relevante, porque quando a gente fala, por exemplo, você comentou logo no começo lá, quando você tem a plataforma, né, de outras soluções que você tem que entrar em várias telas de gerência, vários configuradores, vários sistemas diversos para você poder realizar uma operação, isso traz um ônus operacional de gerência e incorre em erros recorrentes, né? Então assim, a gente não está aqui para tanto sofrimento assim, né? Acho que a gente tem que trazer um pouco mais de fluidez, né, para esse tipo de situação, né? E tem que quebrar paradigmas, né? Às vezes a gente acha que não, vai ser moroso fazer toda essa migração, vou precisar de uma equipe altamente especializada, multidisciplinar, que é o que acontece na infraestrutura em 3 camadas.
E na verdade, não, né? A gente vê cases da Nutanix que você saiu de uma migração que faria em média 6 meses para uma semana. Exato. Né? Que foi o que o CEO da Nutanix falou no último evento lá em LIP na Arábia Saudita. Bom, o próximo tema aqui não tem como falar, né, de tecnologia se não falar de segurança. Né? O Leonel até antecipou aqui. E a questão Desculpa, né? Imagina. Não, eu digo que não tem como, né? Não falar de segurança, né? Quando a gente fala. E no que diz respeito à segurança cibernética, e eu estava até falando com o head da LGTI recentemente, o Inácio, e a gente viu uma notícia que a gente falou, caramba, isso é uma quebra de paradigma. A notícia era: pare de investir em tecnologia de cibersegurança. Você fala, opa, peraí, né? Como assim, né? Como assim? Por quê? Porque existe uma tendência das empresas comprarem muita tecnologia e não tem um nível de maturidade suficiente para integrá-las, para saber utilizá-las. Então o próprio Gartner, no último Summit de gerenciamento de risco, citou isso, que as empresas elas passam por um modelo de maturidade de cibersegurança para que elas possam, de fato, conseguir utilizar a tecnologia apropriada. E, obviamente, isso também requer um serviço altamente especializado no que diz respeito à segurança. Como está em quesitos de segurança, principalmente quando a gente fala que a Nutanix dá liberdade de escolha. Bom, liberdade de escolha, você tem uma gama de ecossistemas de tecnologias diferentes e com essa gama aumenta-se também a vulnerabilidade dessas aplicações, dessas outras marcas, desses outros players. E a Nutanix está ali gerenciando todas essas tecnologias de maneira centralizada. Como que a Nutanix lida com essa vulnerabilidade das outras tecnologias e, depois passar a palavra para o Garcia também, como a LGTI vem se posicionando com o serviço de cybersecurity para lidar com esse alto volume de vulnerabilidade que a gente vem encontrando no mercado? Perfeito, então vamos lá. Existem algumas abordagens para fazer em cima disso, né? E eu acho que é sempre bacana, porque quando a gente faz a preocupação nossa de construção do todo, né, vamos dizer assim, da própria Nutanix, ela foi muito prezada por, desde o fundamento, desde a construção em si, fazer com que houvesse uma preocupação em relação à parte de segurança integrada, voltando, como eu comentei, né, a imutabilidade de dados e garantindo, inclusive, a gerência e visualização de toda a plataforma para entender se, por acaso, existe algum tipo de comportamento anômalo também em relação à plataforma, né? Ou seja, os dados que estão residentes ali na própria plataforma. Nesse aspecto, a gente tem que dividir em algumas situações, né? Uma delas a gente pode falar a respeito à parte de microsegmentação, que é um ponto importante dentro da própria plataforma, para a gente poder entender quais são as características de grupos de usuários, ou de usuário, ou de segmento, né, para que a gente possa verificar e realmente entender se existe alguma coisa errada em termos de atuação. Esse é um ponto primeiro. O ponto segundo seria o seguinte, ou que também ele é segundo, porém não menos importante, em relação à parte de dados também, né? A questão da imutabilidade em si de dados na plataforma. Então, a gente está falando de algumas coisas, né? Primeiro, imutabilidades, e segundo, né, vamos falar, pontos de imutabilidade versus também a questão de você aumentar dentro do seu castelo a quantidade de portas que você coloca na frente de alguém que está chegando nesse castelo. Vamos colocar dessa maneira. Então você cria níveis de dificuldades para que sejam acessados as informações ou as aplicações dentro da estrutura nossa. Um outro ponto importante é a questão holística que se verifica da plataforma. Então, por exemplo, a gente começa a verificar comportamentos estranhos, inclusive de transações com dados. E a gente indica isso para o usuário, pode colocar isso aqui em quarentena. Opa, bloqueia essa ação porque, na verdade, tem alguém que, na verdade, está fazendo um comportamento de drenagem, vamos colocar dessa maneira, de dados, ou de transferência de dados, ou de criptografia de dados, na verdade, dentro da plataforma, que não é normal. E o acesso é de fulano, ciclano, beltrano, com esse nível de esse IP e tarará, tarará. Então, a gente começa a colocar essas informações para poder mapear e dar informação através de relatórios bastante simples para o usuário. Isso por si só já traz uma visibilidade, uma gerência extremada. Isso quer dizer que a gente está fazendo a parte das outras empresas, né? Não, de jeito nenhum.
Nós integramos, na verdade, com as outras tecnologias especialistas, né, vamos dizer assim, de segurança, para que a gente consiga trabalhar conjuntamente para oferecer o quê? Para blindar melhor esse ambiente. E aquilo que você comentou, né? Não invista mais tanto em, na verdade, a notícia, né? Não invista em tecnologia. O grande detalhe é que assim, a gente tem o ser humano, né? O ótimo sempre é inimigo do bom, né? Todo mundo quer, na verdade, o quê? Quer colocar o extremo, o estado da arte, na verdade, da aplicação. Só que coloca uma complexidade tão extraordinária em cima da plataforma que ela fica sem gerência, você não consegue trabalhar com ela, né? Então, existe, na verdade, assim, aquela coisa as primeiras coisas primeiro, né? Eu acho que se você tem que fazer o baby steps, né? Para você poder colocar, implementa as partes mandatórias de segurança e você vai, de acordo com o processo, mesmo do processo mesmo interno de implementação, você saber qual é exatamente o modo como você coloca e vai blindando as camadas de implementação de segurança para o usuário. Então, tem as ferramentas? Tem. Eu estou fazendo isso aqui? Sim. Eu consegui, na verdade, garantir muito, na verdade, da segurança e garantir visibilidade das informações das aplicações. Eu falo sempre isso porque vários pontos da plataforma, se você não tiver essa visibilidade que nós provemos, ela não é vista e ela não é o quê? Lembrada. Portanto, ele é um alvo fácil para ser atacado. Ele é um alvo muito vulnerável de eventos, vamos dizer assim, de vulnerabilidades de cybercriminosos. É basicamente isso daí. Mas, Danilo. Interessante. Falando da prática do Nutanix, a hora que você pesquisa lá em cve.org, no Mitre, essas empresas de segurança, você digita lá o nome de Nutanix. Parece meia dúzia ali de vulnerabilidades, as correções e tudo mais. A hora que você põe um nome de um concorrente, que foi vendido recente, a lista é enorme. É milhares. É enorme. Porque... No cve.org hoje, por exemplo, uma coisa interessante, o AHV tem 0 vulnerabilidade. Então, o que o AHV não tem nenhum caso de ransomware no mundo, né? Não Nunca tem. foi criptografado. Ele tem 0. Isso quer dizer que ele não vai ser? Pode ser. Mas tem uma coisa que é muito bacana, que é o seguinte, a empresa ela preza muito por desenvolvimento de software. Não estou dizendo que isso seja exclusivamente o motivador, mas, na verdade, a gente pauta muito por um desenvolvimento muito pautado em CMM nível 5. Nós somos certificados em CMM nível 5, que é aquele Capability Maturity Model, né? Nós somos certificados em CMM nível 5? Não, nós não somos. Mas nós seguimos as melhores práticas em cima de CMM nível 5, o que faz com que a plataforma de software tenha uma característica de desenvolvimento muito arrojada e muito conhecida internamente pela engenharia, para saber quais são as causas e os efeitos de cada ponto da plataforma de software. Desculpa, na verdade, eu colocar... evolução, inclusive, que vai ser feita, né? Eu acabei intervindo aqui, desculpa. Não é à toa que CIA e o Exército Americano são clientes Nutanix. Pois é, tem muita coisa. Esse órgão federal americano tem várias empresas, organizações que são muito importantes de informação, né, e de inteligência, que elas são clientes nossos exclusivos aí e tudo mais. E é muito importante esse tipo de situação, porque é pautado na questão da segurança. Outra coisa que é pautada na questão da simplicidade. Né? E é pautado na questão da resiliência. Olha só que coisa. São palavras que parece jargão, né? Mas não é. É porque é isso mesmo. De né? fato, o cliente ele vê isso na plataforma. É o que ocorre. Né? É o que ocorre. E esses cases, como a gente estava falando, eu vi um case recente da própria Nasdaq, que, né, mexe com, né, bolsa de valores, enfim. Então é um negócio bastante robusto, né, quando a gente fala de segurança. E um ponto que você citou, Leonel, que é a questão de ir provendo camadas de segurança. Aí, Garcia, eu queria que você citasse como que a LGTI também tem se posicionado na parte de serviço, né? Claro que aqui estamos falando de tecnologia e serviço. Tanto é que a gente falou que a tecnologia por si só ela não resolve, né, a segurança. Como que a LGTI vem se posicionando com essa questão de prover esse serviço de cibersegurança em camadas? Danilo, conta para nós um pouquinho, por favor. O que a gente tem percebido aqui no mercado, o Léo até falou, o Gartner chama isso de best of breed, que é o quê? Contrato o melhor CIEM, eu contrato o melhor EDR, eu contrato sempre as melhores soluções, só que isso viram lá 10, 15 portais no cliente. E aí esquece que tem que ter alguém olhando para isso, cuidando de tudo isso.
e de repente tem um incidente na empresa, mas a gente tem o melhor ferramenta, tá, ela até pegou, estava lá alertando, ninguém olhou, ninguém viu. Então, a LGTI, se baseando em tudo isso, nós temos um serviço que é composto de pessoas, processos e ferramentas que a gente implementa isso dentro dos data centers dos nossos clientes e a gente passa a ter o cliente tem toda essa transparência e visibilidade dos problemas dele de segurança. Acho que o problema de não estar seguro é achar que está seguro. Acho que é pior ainda. Então, isso deixa tudo escancarado, todas as vulnerabilidades, os problemas que possam ocorrer. E o time da LGTI atua para reduzir essas vulnerabilidades, ajudar o cliente nessa jornada. E isso é um trabalho contínuo. Então, a gente tem essa frente que a gente trabalha muito. E, lógico, por trás da LGTI, as brands como Nutanix e tudo mais, que tem o DNA de segurança no código, na raiz. Foi concebido para isso. Então, a gente trata tudo isso em cima de um contrato de prestação de serviço e é exatamente o que eu disse, que o cancelável no WhatsApp, não quero mais. Então a gente precisa fazer sentido para o cliente e isso tem sido um sucesso bem bacana para a LGTI. Essa solução nossa tem crescido muito ano sobre ano, então ela compõe e fecha todo um guarda-chuva junto com os nossos parceiros. Proporcionar, na verdade, uma experiência diferenciada, né? Exato. Porque você dá tranquilidade, conforto e a experiência para isso. E qualquer questionamento que exista, na verdade, estão prontamente ali disponíveis em relação a qualquer dado, qualquer informação, para que o cliente se sinta confortável, de fato, com essa boa experiência de usabilidade, de continuidade de negócio e tudo mais, né? Isso reflete no nosso NPS. Né? Não é à toa que a gente também está com a NPS acima de 90. A gente está medindo o nosso NPS tem uns 4 anos, mais ou menos. A gente começou ali em 2020 e todos eles acima de 90. A gente fica muito feliz com isso aí. Espetacular. Vale só destacar, gente, que aqui a Nutanix, né? Não estamos falando do NPS de prover tecnologias e a LGTI NPS de prover serviços de TI. São, vamos dizer, são semelhantes, mas tem outras, são complementares, exatamente. Bom, pessoal, ainda falando do tema, né, das incertezas desse mercado de cloud e virtualização, a gente acaba tendo, eu queria que a gente abordasse aqui agora os diferenciais da Nutanix, os diferenciais da LGTI, para que a gente possa tentar, né, de certa forma, mitigar essas incertezas, né, trazer um pouco mais de tranquilidade para as empresas, para os nossos clientes, para os nossos parceiros. Então, Leonel, eu gostaria que você, né, citasse quais são os diferenciais, né, da Nutanix e depois também o Danilo aqui, né, em parceria com a Nutanix, citasse também os diferenciais da LGTI nesse contexto que a gente está discutindo aqui. Perfeito. Né? A gente tem desde o nascedor, né, vamos dizer, lá atrás, a gente sempre foi muito preocupado. A empresa é uma empresa técnica, né, extremamente técnica, e a gente sempre foi muito preocupado em relação à questão de características em relação à parte de prover o melhor tipo de tecnologia possível e imaginável para o usuário ter a melhor experiência. Sempre, sempre. Tentar fazer com que houvesse, na verdade, transformações. Tanto é que, ao longo do tempo, o pessoal dizia o seguinte: a Nutanix é a Apple do data center. Não. A Nutanix está promovendo a uberização do data center. São termos que a gente ouviu ao longo do tempo, porque traziam experiências de uso positivo em relação às tecnologias. Né? E o que a gente pensa claramente disso é em relação à parte da simplicidade. Né? Então, colocar isso como simplicidade é um mote principal da empresa em termos de posicionamento. Uma outra coisa que é super importante é em relação à parte de, como comentado também, a questão da segurança, né, que a gente sempre foi muito preocupado em relação a essa a entrega de segurança dentro da própria plataforma. Né, você conseguir fazer com que aquilo fosse um mantra principal dentro daquela situação, com uma expansibilidade muito simplificada, associada em cima disso o quê? Associada à questão da parte de serviços toda, dentro da plataforma em si, ou para os usuários dentro do mercado. Porque que acontece? No final das contas, o usuário quer no final do dia o quê? Ele está interessado, ele não é o especialista em tecnologia. O usuário é especialista no negócio dele, né? Na atividade fim. Ele usa a tecnologia como um meio para poder, como um aliado principal para conseguir promover as melhorias de crescimento da sua atividade fim, né?
O que a gente quer fazer é que a gente seja, na verdade, conjuntamente, um aliado das atividades de negócio. Então, quando você fala em termos de tendência, de fato, a gente quer proporcionar esse tipo de experiência claramente em relação a essa parte da longevidade, transparência e sempre, na verdade, trabalhando em parceria de uma maneira muito clara com o usuário, para a gente poder dizer o quê? Nós temos eu usei já esse termo aqui, mas a cumplicidade construída, que é aquilo que você expressou claramente em relação aos clientes, em relação ao que vocês aprenderam, que nós aprendemos conjuntamente, pela obsessão pelo cliente. Então, assim, a gente não procura nunca ser arrogante em relação aos nossos posicionamentos. A gente não quer fazer isso, porque eu acho que a empresa por si só, isso culturalmente dizendo, é um ponto bastante marcante, é a humildade de reconhecer que nós não somos perfeitos em relação a qualquer coisa que a gente apresenta, a gente tem, porque a gente fala, a gente tem que melhorar sempre. O fato de ter a preocupação de melhorar sempre, colocar o melhor da tecnologia, construir e mostrar esse caminho de simplificação, ela expressa, na verdade, essa humildade de saber, eu não sou perfeito, eu não sou o dono do saber. Eu quero também aprender para poder apresentar o melhor para o mercado. Isso é um ponto super importante e com muita honestidade. Isso a gente faz claramente, e quem nos conhece ao longo do tempo vê isso, né? A gente trabalhando dessa maneira. E a gente tem o quê? Essa agressividade nossa, né? Essa sede nossa de poder ir ao mercado para mostrar isso, a gente mostra assim o quê? Processos consistentes para tornar eu diria o seguinte, para tornar o relacionamento muito melhor e maior ao longo do tempo, para que a competência das partes elas se complementem. Então, porque a gente sozinho a gente não faz nada, né? A tríade perfeita sempre é, na verdade, o cliente que tem a credulidade de você poder aceitar as novas tecnologias, os pares de trabalho de mercado, né? A gente contando com a LGTI, com a expertise da LGTI, para poder fazer essa implementação tudo, e trazer o expertise da preocupação com a ponta, com o cliente final também, e a Nutanix provendo que a tecnologia. Então, essa tríade perfeita ela tem que funcionar. Não funciona sem um desses pilares, ele desaba. Né? Ele desaba. Então, a gente preza por construção, a gente preza por, na verdade, uma construção com consciência e com a humildade de dizer, olha, nós não sabemos tudo, porém nós estamos trabalhando fortemente para que a gente consiga complementar essas coisas todas. Essa é uma tendência. Olha que interessantíssimo, né? A base desse tripé que você comentou, ou a base do diferencial, é a Nutanix ter essa humildade, essa simplicidade de falar, opa, eu não sou perfeito, eu não... Então é interessante isso, vir de uma empresa de tecnologia que o diferencial é a humildade, né? É bem interessante, gostei bastante desse... Não tinha essa visão ainda. E Danilo, no seu ponto de vista, o que é o diferencial da LGTI para ela ser tão promissora como ela vem tendo, né, ganhando contrato atrás de contrato, né, implementação de case de sucesso, a gente vai falar aqui, né, dos cases, é o próximo assunto. Então, o que é a estrela da LGTI? Estrela da LGTI, Santa, facilidade em fazer negócio. Acho que a gente é super acessível. Meu telefone está em todos os grupos de cliente, vai na assinatura do meu e-mail. E a gente, quando se presta a fazer alguma coisa, a gente se prepara muito antes de fazer isso. Então, hoje a LGTI implementa no Nutanix, já faz isso há um bom tempo, mas ontem mesmo, eu já estou sabendo, mais uma certificação nossa, Otton, obrigado Otton, mais uma certificação Nutanix, porque a gente preza em treinar, em saber, para fazer um serviço bem feito lá na ponta, para que isso reflete tudo. A nota fiscal 001 da LGTI, esse cliente é cliente nosso até hoje, de contrato, de sustentação, de data center e tudo mais. Passou por um refresh recente. Então, assim, eu acho que isso traz essa facilidade, essa proximidade. A gente que é do interior, não sei se você notou, Léo, por causa do meu sotaque. A gente que é do interior tem essa pegada de proximidade mesmo, de estar junto, de ser fácil, de ser acessível.
Então não tem... É muito simples fazer negócio com a gente. Alguém me liga lá que nem é cliente. Nossa, eu tô com um problema, sei que vocês conseguem me ajudar. Cara, pega o melhor profissional meu, vai lá, atende. Não sei nem se vou cobrar, se o cara vai pagar. A gente quer resolver o problema do cliente, agradar esse cliente, para que no futuro ele se torne, sim, um parceiro nosso. A gente visa muito uma parceria. Eu não quero ser simplesmente um fornecedor, mas sim uma parceria, algo com uma longevidade. Por isso que esse cliente 001 é cliente nosso até hoje. E olha uma coisa que é interessante, desculpa comentar, que me chama a atenção, porque são coisas que são complementares e similares, né? A gente, na verdade, se você falou, a gente se prepara. Nós nos preparamos para poder estar no mercado. Nós nos preparamos para poder atender o cliente, né? E aí vem aquela situação, né? Não existe sucesso sem preparação, né? Exato. Não existe sucesso sem a gente conseguir desenvolver as competências, né, Obrigado, das pessoas. por complementar isso aí. Exato. É uma coisa, porque isso, na verdade, isso é um ponto que a gente tem que sempre colocar como uma estrela, né, realmente para iluminar e para guiar. Porque quando a gente faz isso, a gente sabe que, por exemplo, a gente vai para o mercado e a gente sabe o que a gente está fazendo. A gente sabe como implementar, a gente sabe, na verdade, como tocar. E aquilo, né? Ter a facilidade da articulação, né? Você consegue ser articulado e todo mundo tem a responsabilidade, isso eu acho que é extraordinário, e isso é um senso comum nosso, a responsabilidade de entender que aquilo que cada um faz é extraordinariamente importante e faz diferença. Exatamente. Cada um é importante no processo e é extraordinário isso. Isso é um ponto que, assim, você comentou, eu quis, na verdade, fazer um comentário adicional aqui porque eu não aguentei. Não dá, não consigo, né, me segurar, aquela coisa. Mas é importante isso, porque cada um saber que cada parte, ela se complementa e é extraordinariamente importante para o todo. Desculpa, na verdade, de te interromper. Imagina. Uma maravilha, Léo. Bom, estamos chegando na última parte do nosso webinar. Eu acabei não comentando no início, vai ter um sorteio do AirPods, né? Então quem está aqui até agora, né, continue mais na última sessão que a gente vai falar agora, entra aí na questão de cases de sucesso. E no final a gente vai sortear um AirPods. Bom, falando agora da questão... AirPods da Apple, bacana, hein? Coisa bacana, hein, A gente Léo? trabalha com coisa classe A, né? Essa questão que vocês estavam falando de, né, aprofundar, de se preparar para a entrega, isso de fato, né, traz frutos e consequentemente cases, né, relevantes. Então, nesse sentido, Danilo, eu gostaria que você nos contasse um case de sucesso onde a LGTI, juntamente com a Nutanix, né, conseguiu trazer de resultado para os nossos clientes, falar um pouquinho tecnicamente como foi a implementação da solução e o que ela trouxe de resultado em termos de negócio, né? O que ela trouxe de resultado para os nossos clientes. Não, bacana, Santa. Eu vou trazer um case aqui, que é um case do agro. É um grupo de usinas, são 4 usinas, e eles estavam com uma solução já em hiperconvergência, porém baseado em VMware, e a dor dele era justamente o seguinte: a gente, por ter 4 usinas, descentralizado, são várias unidades, a gente quer levar algumas aplicações para a nuvem, e uma dor que talvez eu não estava identificando, mas eles vão gerar muito dado na ponta, no edge. E na época a gente conversou junto com o time de engenharia lá Quanto tempo, Danilo? da LGTI. Esse projeto é de 2021. 2021. Recente, relativamente recente. A gente conversou com o time de engenharia da LGTI, ouvimos os clientes, fizemos um trabalho de casa muito bem feito antes de colocar uma proposta na mesa. Então, nós levantamos todas essas necessidades e basicamente a necessidade dele era comprar, ele vestia G, queria comprar uma camisa M. Por quê? Porque o resto ele queria levar para a nuvem, fazer algumas coisas, emagrecer ali o data center deles. Só que muito complexas aplicações, principalmente por conta de ser uma usina, o link de dados, essas coisas a gente tinha muito problema. E quando a gente olhou para facilidade do Nutanix, tanto da migração
do atual, a plataforma antiga, para a Nutanix, isso era muito simples de se fazer. Tanto é que o projeto, essa parte foi muito rápida. E depois a administração de data center em São Paulo, que nem é nuvem, mas é um colocation, e algumas soluções que sim foram, inclusive nesse caso foram para a Microsoft, como que gerenciaria isso tudo de uma tela só, fora os data centers menores que estavam nas outras unidades e a geração de muitos dados no Edge que estão sendo ingeridas nesse data center das pontas e depois isso subindo tudo para a Microsoft. Então foi um trabalho, projeto que a gente demorou aí quase uns 8 meses para concluir fim a fim esse projeto, mas é um projeto que o pessoal está muito feliz, falam super bem da Nutanix, da facilidade de uso do Nutanix, do sucesso da migração que foi totalmente ali transparente, e é um case até, Aline, eu acho que a gente poderia marcar um webinar com esse cliente para ele falar, para que possa trazer as informações. Referendar, né? Exato, chancelar tudo isso que a gente está falando. Então, assim, eu tenho muito acesso ao C-Level lá e eles me elogiaram bastante. Olha, o projeto realmente foi muito bom da LGTI, a gente está muito feliz com tudo isso. Então, basicamente, a dor era essa. Geração de pontas no Edge, muito dados no Edge e também eles queriam ter uma cloud híbrida. Tem que falar da centralização de toda a gerência de todos esses data centers, né? A parte de TI lá, vou te falar que deve ter umas 3 pessoas, é muito enxuto. 3 É muito pessoas enxuto. para uma empresa de agro que tem 4 usinas. Exato, fatura realmente mais de 2 bilhões. Então, o negócio É extraordinário. né? realmente extraordinário. a otimização de custo da TI foi fenomenal. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim desse webinar. Já temos um próximo, então, pelo que eu entendi aqui, né, Danilo, para a gente convidar o nosso Fica o desafio. cliente. Fica o desafio. Bom, então vamos pro sorteio. Eu gostaria, antes do sorteio, né, agradecer a presença de todos vocês que, né, tiveram, né, participando. Agradecer a presença aqui do Leonel, Obrigado, do eu que Danilo. agradeço. Foi um momento, de fato, muito rico para mim, acho que para todos que estão participando. Então, com certeza, esse é um webinar dos vários que a gente vai lançar aqui no decorrer do ano. E muito obrigado, né? E vamos pro sorteio. Como é que vai funcionar o sorteio? Desculpa. Eu já coloquei aqui na tela a voz do além, né? A voz do além. Mas já deixei aqui na tela o QR Code, vou dar um tempinho para todo mundo responder. Enquanto isso, a gente tem algumas perguntas no chat. Então, Que bom. eu enviei aqui pra gente colocando e já respondendo. Vamos Já lá. tem uma aqui, ó, que mandaram se vai ter voucher aí da Nutanix pro pessoal. Certificação. Pode sortear alguns depois de certificação. A gente pode, na verdade, fazer isso sim. A gente vai. Não estava planejado, né, vamos dizer assim. Né? Quem sabe faz ao vivo, né? Mas a gente trabalha com campanhas para isso, para colocar voucher recorrentemente. A gente pode, inclusive, utilizar para quem, na verdade, participou do webinar, né, ao vivo e tudo mais, a gente listar e poder fazer um sorteio depois desse voucher e tudo mais, de 1 ou 2 ou 3, enfim, eu vou conversar com o pessoal de marketing, a gente faz o sorteio sim. Maravilha. Tá? Ótimo. Então, Tem uma pergunta aqui. Preciso da infraestrutura Nutanix no local para utilizar Nutanix Cloud em uma nuvem pública? Não é necessário, tá? Se por acaso o usuário quiser atuar na nuvem pública diretamente, ele pode atuar sem ter uma plataforma local, on-premises, vamos dizer assim, mas pode usar o Nutanix na própria nuvem e fazer o processo tudo acontecer sem problema nenhum. Vai ter tem que ter a conta lá, vamos dizer assim, em alguns lugares, né? Em alguns dos provedores aí que nós temos de mercado, e a gente consegue, na verdade, atuar sem qualquer tipo de problema, ou seja, a gente traz a facilidade, gerência e simplicidade, e o custo também associado bastante trabalhado para que o usuário tenha esse benefício. estaria usando a plataforma de cloud da Nutanix. Isso, daí seria basicamente trabalhar com o NC2, que é o NC2 na cloud pública em si. Tá? Maravilha. Aqui também tem mais uma. A Nutanix oferece de forma integrada alguma solução de FinOps do ambiente, tanto gestão e rateio de custos on-premises, quanto nessa integração com a nuvem usando tags ou coisas do tipo? Existe sim, tanto é que esse é um ponto alto, né? É a gente poder prover o custo, né? Mensurar claramente
qual que é o custo efetivo de qualquer uma das nuvens públicas, vamos dizer assim, on-premise ou nuvem pública, para saber onde que é o melhor local para você poder colocar a sua aplicação e trabalhar, rodar a aplicação. Isso é um ponto, para nós é um processo nativo e é muito simples também de utilizar. Quer dizer, é um ponto altíssimo para a gente, né? Inclusive com a visibilidade de quanto vai custar de forma comparativa. De forma comparativa. Isso é bárbaro. Então, assim, é dar ciência à informação. Isso é um ponto relevante para a gente. Inclusive antes de ir, né, Léo? Inclusive On-premise, quanto ficaria essa aplicação? Exato. Isso é maravilhoso porque usar a nuvem pública muitas vezes, o problema é a gerência, né? Você colocou as aplicações e dados na nuvem pública. E você não vê. A pessoa não vê, ela só vai usando, ela perde a noção de quanto custa, que de repente vem a conta e ela fala, nossa, é muito caro. E é muito caro mesmo, aquele né? ROI que você fez lá de payback de 4 Acabou. meses, acabou, já era. Então, assim, essa preocupação de FinOps pra gente, ela é desde o nascedouro, a gente acabou associando para poder dar essa facilidade para a gestão geral da plataforma. Legal. Tem só mais última pergunta aqui. É possível fazer algum teste com a Nutanix em um ambiente isolado? Queria ter acesso para fazer a instalação e testar a ferramenta por um curto período. É possível porque a gente tem uma coisa chamada host POC. Então a gente consegue fazer, combinando, na verdade, a gente consegue fazer com que exista, na verdade, a instalação da aplicação, né, num ambiente remoto, onde se verifica todas as funcionalidades, performance e tudo mais desse ambiente. O usuário consegue ter claramente essa sensação e essa experiência e saber como é que funciona tudo mais direitinho. Existe a possibilidade também de fazer provas de conceito em loco? É possível, mas aí essa é uma fila um pouco mais difícil porque tem que prover, na verdade, hardware, esse tipo de coisa. Mas o host POC já é uma ferramenta bastante imediata e bastante simples de se utilizar. Agora, se quiser simplesmente conhecer, ver o portal, ver como funciona. Aí é simples. Tem o portal da Nutanix lá que tem todo uma demonstração. A uma demonstração bem prática. Sim. Eu fiz uma vez, é bem legal. Sim. Como replicar de um site para o outro. Essa é uma experiência nova de cara. Porque a ferramenta dela já é web, a Sim. Nutanix, né? Então, a administração já é web. Então, é um portal que simula. Eu achei bem legal. Então, se for para conhecimento só, mas não é bárbaro. Como que isso funciona, já está pronto. Já é só criar usuário e senha e está tudo certo. Exatamente, mas são caminhos. A gente tem que entender só qual a necessidade e tudo mais, a gente já vai lá e consegue desenhar isso conjuntamente. Ótimo. São essas perguntinhas. Então, estou separando aqui agora quem respondeu. Vi várias pessoas da LGT respondeu. Não vale, tá, gente? É marmelada se eu colocar vocês. Né? Mas estou separando aqui, então a gente já vai compartilhar a tela com vocês, tá bom? And the winner is... Vai demorar. Ok. Não, mas primeiramente, assim, pessoal, obrigado, na verdade, pela oportunidade. Eu acho que a gente consegue fazer esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui, o que nós tivemos, ela traz compartilhamento de experiências. Né? E o importante é a gente conseguir levar para o mercado esse tipo de experiência, né? Colocar essa situação. E para quem é usuário, a gente conseguir dar tranquilidade que esse processo de evolução é um processo autêntico, ele é um processo importante. Eu vou contar uma historinha aqui que eu já contei em outras vezes, mas eu acho que talvez ela esteja batida, mas eu vou falar mesmo assim, porque talvez quem esteja ouvindo não tenha escutado essa história. Uma certa vez, eu estava numa reunião com uma vice-presidente de Américas de uma empresa e ela comentou comigo uma coisa interessante, né? Ela comentou assim, ela falou, o meu irmão, ele era jogador de futebol americano universitário, mas ele era extraordinário, muito, muito bom. E ele concluiu o curso universitário, ele foi contratado pela Liga Profissional. E ele foi para a Liga Profissional. Só que quando ele chegou na Liga Profissional, esse jogador que ele era extraordinário, ele entrou como titular? Não, ele entrou como reserva. Por quê? Porque existiam outros titulares na época que já tinham seus postos. Embora ele tivesse extraordinário talento, fosse muito, muito excelente naquilo que ele fazia, ele foi para o banco no primeiro jogo dele. E ela foi assistir, a irmã dele foi assistir esse jogo, estava lá no estádio vendo o jogo, e ele era o reserva. Ela falou, pela pessoa que ele fosse jogar, mas ele não jogou. Ele era reserva. E cada vez que o técnico, se ele se levantava, ele levantava atrás do técnico e ficava caminhando atrás do técnico para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, o tempo todo. E ela falou, mas por que ele está fazendo isso, né? Acabou o processo, o jogo e tudo mais,
ela encontrou com o irmão. Na hora que ela encontrou com o irmão, ela falou assim, eu vi que você ficou como reserva, né, embora você fosse excelente na liga universitária e tudo mais, e tenha qualidades, as mesmas qualidades ou melhores do que os jogadores que estavam lá em campo. Mas por que você, cada vez que o técnico ele se levantava, você caminhava atrás do técnico? Ele falou, olha só, eu entrei naquele jogo como reserva. Existia um time titular e eu cheguei lá como reserva, porque o time titular já estava em campo há mais tempo. Eu cheguei lá novato, como time, eu cheguei como reserva na história. Então, cada vez que o técnico ele se levantava, eu andava atrás dele para quê? Para que o técnico, cada vez que ele olhasse para alguém, ele me visse em primeiro lugar. E se ele tivesse algum problema, na verdade, em campo, a solução para aquele problema fosse eu. Então, o que acontece? Traçando uma analogia claramente para aquilo que a gente fez aqui, é a seguinte questão. Hoje, vocês têm, na verdade, uma situação que pode se transformar num problema de fato. E nós estamos aqui para ser a solução para esse problema. Então, assim, pensa claramente nessa história. Eu acho que vale a analogia, eu acho que ela é bastante autêntica e bacana. Tá? Obrigado pela situação. Aline. Vamos lá então, gente. Obrigado. Tudo pronto, a gente vai colocar aqui na tela para vocês Vamos lá. acompanharem. Vamos lá, pode sortear, vamos sortear. 5, 4, 3. Vamos lá, quem ganhou? Alex Cardoso. Parabéns, Alex. Alex A gente Cardoso, vai entrar em contato com você parabéns. aqui para pegar sua premiação, tá bom? Parabéns, Alex. Parabéns, Alex. Muito obrigado, pessoal. Tenham um bom dia, uma excelente semana, um bom feriado. Obrigado, pessoal. Bom feriado para vocês. Obrigado. Até mais, gente.